Graças, paz, amados, que Deus vos abençoe em Cristo Jesus, com a sua infinita graça. Nós louvamos a Deus, por estarmos em sua gloriosa presença. Nós bendizemos o Senhor, que por nós tudo executa. Estamos iniciando nossa live, agradecendo a Deus já pelos irmãos que estão chegando. Quero agradecer a presença de cada um de vocês. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Deus abençoe os amados irmãos. Já conosco os nossos irmãos da IBTA Vivar, Nilda Cavalcante, irmã Suzânia, senhor Smith, nosso irmão Costa, nosso irmão Alexandre, Wellington, Suzana Matos. Deus abençoe. Nossos irmãos também aqui no Face conosco, Salvanira, Gláucia, Adriana Martins. Amados, sem mais demoras, nosso horário nas mídias sociais ele é bem limitado e a gente já vai louvar ao Senhor pela sua bondade em nos ajudar, em nos socorrer. Nós louvamos ao Senhor pela sua fidelidade. Eu gostaria de convidar você a ler conosco o Salmo 119. Salmo 119, o verso... Salmo 119, o verso de número 105. Salmo 119, verso 105, que diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Nós louvamos a Deus pela palavra do Senhor, que é rica, que é maravilhosa. Nós estamos no mês da família e hoje eu queria trazer uma palavra que tivesse essa conotação para a nossa família espiritual, para a nossa família biológica, e nós então vamos seguir nesse caminho. Gostaria já de orar com você, que você pudesse nos acompanhar em oração, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós te bendizemos. Nós te exaltamos nessa hora, invocamos o teu nome. Eu peço que a tua boa mão seja conosco, que os teus filhos possam, ó Pai, receber do Senhor, possam adorar conosco, possam te bendizer de forma especial. Tu sabes todos os processos que a tua igreja na terra tem passado para esse novo momento, as dificuldades, as limitações que temos de ter esse momento gravado, exercer e realizar algo que glorifique o teu nome, que abençoe a vida dos irmãos. Mas nós nos propomos a esse desafio e cremos que a tua boa mão está conosco. Nos abençoe desde já, em nome do Senhor Jesus. Quero agradecer a Deus pela vida também da nossa irmã a nossa irmã Andréa Farias, nossa querida ovelha lá de Rio Tinto, que muito nos abençoou com sua família, seu esposo, irmão Lenilson, hoje seu esposo. Deus abençoe. Nosso irmão Adson Bento, a todos os amados que estão nos acompanhando desde já, Lígia. Então, amados, vamos louvar o Senhor, Já fizemos a abertura com o texto bíblico, Salmo 119, 105, e vamos estar louvando ao Senhor com essa perspectiva da família. Vamos trazer uma mensagem hoje para a família. Enquanto isso, você pode ir colocando seus pedidos de oração para a sua família. Você pode, desde já, apresentando diante de Deus os seus anelos, os seus desejos. Que Deus abençoe a cada um, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a nossa irmã Josiane, do Betel João Paulo, a nossa minha querida cunhada, Michele Carvalho, já está aí conosco. Vamos estar louvando ao Senhor para a glória de Deus, o hino Casa
de bênção. Deus abençoe. Minha casa será uma casa de bênção. Vamos cantar isso? Fazer desse hino oração? Minha casa será um pedaço do céu. Eu creio, Pai. Nela estarão reunidos adoradores. Em nome do Senhor Jesus, Pai, faz os nossos filhos que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Creio, Senhor Jesus, santo é o teu nome. Minha casa será reconhecida. Declare isso profeticamente em nome de Jesus, como um lugar de milagres e de oração. Creio, Pai eterno, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Vamos todos fazer dessa parte uma oração. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia, cumplicidade, Pai, comunhão. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade para ficar. Ele bateu, a porta foi aberta e Ele está ceando conosco. Nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu, nunca mais saberá viver sem ti. Oh Deus maravilhoso, que bênção é uma casa aonde Jesus habita, aonde o Senhor está presente, aonde o Senhor reina, aonde Ele é mais uma parte do cordão de 3 dobras, onde Ele é a base, a pedra angular. Glória a Jesus. Minha casa será uma casa de bênção e será reconhecida em nome de Jesus como um lugar de milagres e de oração. Eu creio, Deus, grande é o nome do Senhor, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Vamos todos juntos? Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia, hoje e sempre, Pai. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade, Deus, esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Eu creio, Senhor, pois a casa que um dia te recebeu, nunca mais saberá viver sem ti, Senhor Jesus. Ele está na tua casa, meu irmão. Você tem orado, você tem clamado, você tem buscado o Senhor e tem invocado para que Ele seja o centro da sua casa, o centro do seu lar, para que Ele seja a base da tua família, da tua história, e com certeza a boa mão de Deus está comigo e com você. Esteja à vontade para ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu, nunca mais saberá viver sem ti. Nunca mais. Que um dia te recebeu, nunca mais saberá
viver sem ti. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje, o nosso culto voltado para a família, né? A nossa mensagem, cuidando da família espiritual e da família biológica, né? Podendo dizer que ela é uma única família, por que não dizer? Porque os nossos familiares, o nosso elo mais íntimo familiar, os filhos, a esposa, o cônjuge, né? Sendo também da família espiritual, então fecha-se, né? Esse conjunto de bênção para a glória de Deus Pai. Nós vamos continuar louvando. Ao fim desse hino nós vamos orar. Eu gostaria que você pudesse, né, já ir colocando seus pedidos de oração. Vi aqui que muitos irmãos já entraram, né, conosco, já chegaram para nos prestigiar nesse momento. Então vamos louvar o hino da nossa irmã Melissa. Agindo Deus, quem impedirá? O Senhor é Deus poderoso. Quando o Senhor opera, ninguém pode impedir. Somos frágeis, pequenos, mas Ele é o Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Ninguém explica o que eu sinto quando louvo a Deus de todo o coração. Que eu sinto é muito forte, é muito mais que simples emoção. É a presença de um Deus vivo e fiel que cumpre o que diz. Louvado seja Deus, que sacrifica o próprio Filho e te faz vencer e ser feliz. Glória a Deus. Mas se as lutas vêm e distorcem as palavras do Senhor, não fique assim, não é o fim, nada é em vão. Creio, Pai. Se tua fé está firmada nas promessas de Jesus, quem poderá nos impedir de ver a luz? O Senhor agindo sobre o nosso lar, ninguém impede. Agindo Deus, quem impedirá a bênção, meu irmão? Agindo Deus, teus inimigos não te alcançarão. Agindo Deus, recebe, meu irmão, toda a justiça não te faltará. Agindo Deus, tua vitória quem impedirá? Ninguém. Eu creio, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É a presença de um Deus vivo e fiel que cumpriu o que diz. Louvado seja o nome do Senhor, que sacrifica o próprio Filho e te faz vencer e ser feliz. Se tua fé está firmada nas promessas de Jesus, quem poderá te impedir de ver a luz? Agindo Deus, quem impedirá a bênção, meu irmão? Agindo Deus, teus inimigos não te alcançarão. Agindo Deus, toda a justiça não te faltará. Agindo Deus, tua vitória quem impedirá? Ninguém. Aleluia,
Senhor. Louvado seja o teu nome, grande é a tua fidelidade, grandes são as tuas misericórdias, elas se renovam a cada manhã, e o Senhor operando ninguém pode impedir, Pai. Nós oramos junto agora com o pedido da nossa irmã Nilda, oramos por todas as famílias que perderam entes queridos, parentes que estão sofrendo nesta hora com dores, com aflições. Eu oro, Deus, pela irmã Stephanie Cristina, que Deus abençoe, a use no louvor, a use no ministério da palavra, que Deus tome em tuas mãos todas as famílias, como pede os nossos queridos amados diáconos, a Lida, Senhor Smith, nosso irmão Clemens, nossa irmã Vânia. Nós oramos pela nossa irmã Joseane, que pede oração por alguns familiares que estão afastados, que estão passando aflições, orando pelos queridos trabalhadores da área de saúde, aqueles que estão de frente na labuta contra essa enfermidade e tantas outras que têm assolado os dias atuais. Nós oramos e concordamos com a oração da nossa irmã Nilda Cavalcante. Pedimos, Pai, pedimos pela Tua infinita misericórdia sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja, que tem clamado, que tem, ó Deus, apresentado diante de Ti as suas anseios, as suas necessidades. Oramos pela família da irmã Creuza, eterno Deus, que o Senhor abençoe grandiosamente, em nome do Senhor Jesus. Oramos pela irmã Salvanira, pela sua saúde, pela restauração do seu corpo, ó Pai. Agradecemos desde já pela vida da nossa irmã Andriele, que foi restaurada desta enfermidade, como alguns parentes seus também. Nós louvamos ao Senhor pela Tua fidelidade, louvado seja o nome do Senhor. Agradecemos, Pai, pela vida de todos os amados irmãos que estão conosco, acompanhando este momento de oração, este momento de louvor, Deus poderoso e querido. Nós oramos pela vida, ó Pai, de todos os familiares que os Teus filhos têm apresentado diante de Ti, e declaramos que, agindo Deus, ninguém impedirá. Tu és fiel, grandiosa é a Tua mão sobre a vida dos Teus servos e das Tuas servas. E nós concordamos com aqueles que agora também estão orando, também estão clamando, também estão apresentando ao Senhor anseios, que estão apresentando também ao Senhor necessidades, aflições, angústias. Ó Espírito Santo de Deus, estende a Tua mão de poder e abençoa cada um dos Teus filhos que agora clama, que agora ora juntamente conosco, que apresentam a Deus os seus pedidos. Oramos, Senhor, por todas as famílias que estão enfrentando esta pandemia, que elas sejam vitoriosas. Oro pela filha da nossa irmã Amanda, oro pela pequena Alice, para que o Senhor restaure a sua saúde, por todos aqueles que estão carentes, que estão necessitados. Que a boa mão de Deus, que a poderosa mão de Deus esteja com cada um deles, porque agindo Deus, a nossa vitória ninguém pode impedir. Em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, quem impedirá? Ninguém. Ó Deus, ninguém pode impedir o Teu agir, o Teu favor e a Tua misericórdia sobre nós. Amém, queridos? Que Deus os abençoe, a paz do Senhor a todos os irmãos que nos cumprimentam nessa hora. Eu quero desde já passar a palavra, agradecer a Deus por todos os irmãos que estão conosco, irmãos que chegaram após o início, nossa irmã Eliana, nossa irmã Gláucia, a nossa irmã Adriana. Deus abençoe. Martins, estava conosco já ali desde o início, muitos irmãos amados, irmã Rose, irmã Salvanira, nosso querido Sandro da mídia. Deus abençoe, que Pai eterno seja com cura e restauração na vida dos seus servos. Queridos, sem mais demoras, queria convidar você a nos acompanhar na leitura de hoje à noite, lá na primeira carta de João, capítulo 2, primeira carta do apóstolo João, não é o evangelho, é a epístola, a carta que João escreve
à igreja, escreve ao povo do Senhor, que ele como pastor amava e desejava o seu êxito diante de tantas lutas. Carta de João, Epístola, capítulo 2, nós vamos ler o verso 12 ao verso de número 14. Diz assim: filhinhos, escrevo a vocês porque os seus pecados são perdoados, por causa do nome de Jesus. Pais, escrevo a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevo a vocês porque vocês têm vencido o maligno. Filhinho, escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais, escrevi a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevi a vocês porque são fortes e a palavra de Deus permanece em vocês. E vocês já venceram o maligno. O amor eterno do Pai, que a sua graça gloriosa esteja sobre nós, que nos dê compreensão da sua palavra e nos faça entender, mais uma vez, iluminados pelo seu Espírito, o que o Senhor tem a nos dizer para a glória do seu eterno e poderoso nome, em nome do Senhor Jesus. Amados, o nosso tema de hoje traz a seguinte frase: cuidando da família espiritual e biológica. Eu queria trazer hoje nessa mensagem sintetizada desta carta uma mensagem para a família, pois estamos no mês da família. As igrejas evangélicas, na grande maioria, celebram esse mês como mês da família, os cultos são voltados para a família e nós então queríamos trazer essa mensagem, não é? Falar da carta, da Epístola de João, que é uma carta que está posta no período muito difícil para a igreja, final do primeiro século, início do segundo século. É um período de perseguição, é um período de ostracismo religioso. Os irmãos muitas vezes são deixados à parte, são excomungados da relação social. Principalmente os judeus cristãos não podiam, por um determinado decreto, mais estarem entre os judeus que estavam na sinagoga. Eles eram expulsos das sinagogas e sofriam por muitas dificuldades, por muitas adversidades que muitas vezes poderiam tentar contra a fé, contra a perseverança, contra o ânimo daqueles irmãos. Então João, como um pai espiritual, como um pastor cuidadoso, amado, ele escreve essa carta com o intuito de fortalecer, de animar. Ele escreve de forma afetuosa, como apóstolo do amor, com o intuito realmente de dar àqueles irmãos encorajamento e perseverança. E ele traz uma didática muito interessante nessa carta. Ele traz um tema muito central, que é o amor. Deus como amor, o amor como esse vínculo que faz a igreja ser vitoriosa, o amor como a vivência do evangelho na sua plenitude, a despeito da ideia judaica muito voltada à lei, muito voltada ao cumprimento seco e frio da lei. Jesus houvera dito que a lei resume-se em 2 mandamentos: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo, assim cumprirás a lei e os profetas. Então, o amor como esse tema pleno que traz à igreja a vitória, a vitória sobre o mundo, a vitória sobre o mal. E Deus é amor,
temos esses princípios didáticos de família, né? A perspectiva do exemplo do pai, né? Da importância do jovem, e apesar de não estar tratando necessariamente da família biológica, mas esta linguagem metafórica que está sendo usada para tratar também a relação da família espiritual da igreja, ela é importante e ela pode ser totalmente aplicável à nossa relação familiar também biológica, porque não deixa de ser o nosso ambiente espiritual também, como a nossa família da fé. Então, queridos, nós avançamos, né, para o texto sagrado e percebemos que a tradição cristã que se inicia, ela começa a ter um contraponto muito forte ao estilo de vida judaico. As pessoas que abraçavam a fé, as mulheres, né, eram muitas vezes abandonadas, os filhos, os irmãos que abraçavam a caminhada da fé em Jesus eram perseguidos, eram totalmente perseguidos naquela sociedade e sofriam muitas aflições. Mas essa relação de comunhão, de família, né, de amor, podia torná-los fortes e vencedores sobre todas essas adversidades que se contrapunham a eles para a glória de Deus. Então, nós percebemos que essa carta, ela traz esse parâmetro, o parâmetro do amor, porque não era um mandamento novo. Lá em Levíticos 19, 18 dizia: ama o teu próximo como a ti mesmo. Mas é interessante, ama o teu próximo, mas é interessante que Jesus vai trazer essa perspectiva, ama o teu próximo como a ti mesmo. Então isso deixava por terra toda a perspectiva de egoísmo, toda a perspectiva daquela concepção equivocada ou mal interpretada da lei que muitas vezes os homens tinham na relação familiar para com as esposas de domínio, que a mulher era meramente um objeto do seu domínio, do seu egocentrismo, E aí Jesus vem trazer essa interpretação coerente: ama o teu próximo como a ti mesmo, Mostrando que o amor, ele é importantíssimo para selar de forma plena esses laços de fraternidade, de relação familiar, de relação de amor. E ele é então um vínculo importante para as relações de fraternidade na igreja, Eles deveriam estar comprometidos uns com os outros, numa perspectiva de amor que os fizesse vencer, as adversidades do mundo, as lutas que viessem se contrapor a eles. Eles deveriam amarem-se uns aos outros como Cristo os amou. E isso demonstra um compromisso, demonstra uma relação de responsabilidade. E essa igreja então é instruída por esse apóstolo desta forma tão especial. Então, vamos para os versos. O verso de número 12 do capítulo 2 de 1 João diz assim: Filhinho, escrevo a vocês porque os seus pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. O primeiro ponto que eu queria abordar aqui é a forma afetuosa com que João escreve àqueles irmãos de forma geral. Ele os trata de filhinhos, Ele os trata com uma forma afetuosa, carinhosa, uma expressão de amor, queridos filhos. E na verdade esse verso traz um apelo deste homem, para esta igreja,
que eles pudessem ouvir este apelo, essa mensagem e colocarem a sua vida ou disporem a sua vida pautada nesses valores que João descreve aqui nessa carta. Filhinhos, escrevo a vocês, porque os seus pecados são perdoados. Então, o princípio deste amor, né, com o qual o apóstolo João está escrevendo a esses irmãos, traz a afirmativa que eles foram perdoados, os seus pecados foram perdoados por causa de Jesus Cristo. Filhinhos, eu escrevo a vocês porque os seus pecados são perdoados. E isso, irmãos, é algo muito glorioso, é algo muito maravilhoso. Isso nos faz entender que esses irmãos adentraram na família de Deus por meio do perdão dos seus pecados, como diz lá no Evangelho de João capítulo 1, verso de número 12, quando diz que todos aqueles que o receberam a Jesus, foram feitos filhos de Deus, né? E isso por meio do perdão dos seus pecados. Só por meio de Jesus Cristo nós temos os nossos pecados perdoados. Nós podemos fazer parte da família de Deus. Nós podemos testemunhar esta responsabilidade familiar, esta firmeza, este compromisso familiar que existe em testemunhar do Evangelho que nós recebemos, da mensagem que nós recebemos, que os nossos pecados estão perdoados. Quando nós olhamos para aquele paralítico que decide diante de Jesus por 4 amigos, o Senhor, após curá-lo, diz: filho, os teus pecados estão perdoados. Aquela mulher que entra, aquela mulher pecadora, né, na casa e leva um vaso de alabastro, derrama sobre Jesus, e também ouve Jesus dizer: os teus pecados são perdoados, estão perdoados, impactua a vida daquelas pessoas, mas de certa maneira clara, os inclui nesta família de Deus, os inclui no favor divino, e isso por meio da pessoa de Jesus Cristo. Os seus pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. E o nome aqui implica em toda a obra desta pessoa. O nome implica em tudo aquilo que a pessoa é e fez e realizou. É o seu caráter, a sua pessoa, né? E é por meio de Jesus, por meio da sua obra, que o pecado destas pessoas são perdoados, né? Esta família com a qual João carinhosamente trata de filhinhos, né, de seus familiares, eles o são por causa que tiveram seus pecados perdoados por meio de Jesus Cristo. E aqui, irmãos, eu creio que é um princípio importantíssimo para a manutenção da felicidade da nossa família biológica, né? Todos precisam compreender, todos precisam serem anunciados que o perdão dos nossos pecados só podem existir por meio da obra de Cristo Jesus. E que por meio desta obra nós passamos a fazer parte de uma família maior, de uma família espiritual. Nós podemos estarmos dispostos a receber os benefícios da vida com Deus, das heranças eternas de Deus para nós e desfrutarmos de todas as benéficias que a obra de Cristo tem para todos nós. Então, queridos, não só a nossa família espiritual não pode crescer, Igreja do Senhor, que nós fomos perdoados, que nós somos uma família que for alcançada e resgatada e formada a partir da obra de Cristo, mas nós não podemos também deixar de anunciar a nossa família biológica, ao nosso lar, esta base, e que esta mensagem se torne o objeto do nosso testemunho e se torne a base, a compreensão da base da nossa alegria e da unidade do nosso lar, que nós somos novamente restaurados à comunhão com Deus, que nós somos
agora filhos de Deus, não mais filhos da ira. Não é? Então o verso de número 13, ele diz: Pais, escrevo a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Quando ele escreve pais aqui, ele está falando, para alguns compreendem como uma divisão, né, no aspecto de faixa etária da família, mas eu acredito que tem relação com aqueles irmãos mais experientes na fé, aquelas pessoas que eram mestres, que eram guias, que eram pessoas das quais a família estava unida, podiam ser o exemplo, podiam ser o elo, né, do qual podiam transmitir o seu exemplo e a sua vida para os mais novos. Então esses irmãos que eram exemplos de fé, sejam homens, fossem mulheres, eles estavam recebendo essa carta de João, no qual ele declara que escrevia a eles porque eles conheciam aquele que existe desde o princípio. E aqui nós temos a primeira carta de João 1:1, quando João diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, que ele estava com Deus, que ele era Deus, e que tudo foi feito por meio dele, e nada do que existe se fez sem ele. Então, João estava escrevendo a esses irmãos que eles tinham uma base sólida, que eles conheciam o Evangelho, que eles conheciam ao Senhor Jesus, ao Verbo vivo, a palavra de Deus, que eles tinham um conhecimento de quem de fato Jesus era, né? Que ele não só era o Messias, que ele não só era o Salvador, mas que ele era um com o Pai, que ele era a verdade de Deus revelada e a sua compaixão e o seu amor na sua expressão mais plena. Pais, escrevo a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Eu estou escrevendo a vocês porque, por conhecê-lo, vocês me ouvirão, vocês atenderão, vocês saberão que a minha palavra está em concordância, está em relação plena com aquele que vocês conhecem. Eu não estou falando de alguém estranho, não estou trazendo um evangelho ou uma palavra de alguém alheio ou diferente ao que vocês conhecem, mas é sobre aquele que vocês conhecem que eu então trago esta mensagem e escrevo a vocês para que vocês com certeza sejam este exemplo para os mais novos. E quando a gente vai transcorrer toda esta carta, a gente vai ver, né, a importância que ele vai trazer para estes irmãos. A importância do amor, a importância do perdão, a importância da comunhão, da fraternidade. E esses irmãos mais experientes, esses mestres, esses homens e mulheres mais ávidos na fé, mais antigos, tinham a responsabilidade de, como pais, passarem aos mais novos não só o conhecimento que eles tinham do Senhor, mas o exemplo de viverem uma vida para aquele que eles conheciam, para aqueles que eles sabiam que estavam servindo. E aí ele diz, ainda no verso 13, jovens, eu escrevo a vocês porque vocês têm vencido o maligno. E aqui eles se dirigem aos jovens, aos mais novos na fé. Os pais, nós podemos comparar também, quão importante é que os pais biológicos, conhecendo o Senhor, conhecendo a palavra, conhecendo de fato quem Jesus é, aquele que Pedro declarou, não por si mesmo, mas pela revelação do alto, que ele era Jesus Cristo, que ele era o Filho de Deus, ao qual a igreja seria abalizada, construída ou erguida sobre esta verdade. Eles deveriam amar, eles deveriam servir esse Senhor de todo o coração. Então, jovens, escrevo a vocês porque vocês têm vencido o maligno. Esses irmãos estavam vencendo os períodos difíceis, estavam perseverando
sobre as adversidades que se contrapunham a eles, sobre as perseguições, sobre todo tipo de injúria, estavam permanecendo firmes. Não é? Porque percebam, irmãos, que essa igreja vivia uma característica um tanto diferente do judaísmo. Quando nós vamos lá para Atos 2, capítulo 2, os versos 42 em diante, a gente vai ver que eles estavam unidos, que eles tinham tudo em comum, que eles partiam o pão, que eles estavam juntos na oração. Né? Eles tinham uma vivência tão profunda de amor que isso admirava aos judeus e o Senhor acrescia a cada dia a igreja. O amor que eles tinham um pelos outros era o exemplo e era o que impactava as pessoas, porque eles não estavam meramente vivendo a lei no sentido litúrgico, mas eles estavam vivendo a plenitude do amor. Eles estavam cumprindo a lei, ou seja, no sentido de viver o amor na sua essência mais plena. E isso atraía as pessoas, isso chamava a atenção das pessoas. E aqui nós temos uma base para a nossa família biológica, para a nossa igreja, que nós devemos amar. Esse amor vem de um conhecimento e um reconhecimento de quem é Jesus, né? É esse amor ao Senhor, esse testemunho, esse compartilhar que faz com que a gente vença o mal, porque ele diz: jovens, escrevo a vocês porque vocês têm vencido o maligno, não é? E aqueles irmãos novos na fé estavam vencendo, estavam perseverando, estavam se mantendo constantes, tinham abraçado a fé em Jesus e não abriam mão das suas convicções. Tinham os irmãos mais experientes para instruí-los, né? E a isso nós precisamos nos ater para a nossa família biológica também, né? Como pais devemos instruir, devemos dar o exemplo, devemos passar a verdade de Deus que nós conhecemos e nós devemos declarar aos nossos que eles podem vencer o mal por meio de Jesus que perdoa os nossos pecados, por meio de Jesus que nos concede força e vitória e que nos dá a sua palavra, né? É isso que nós vamos ver mais à frente. Eles venceram por causa da palavra, porque eles perseveravam na palavra. Então, a literatura judaica traz aqui novamente para a gente aquela perspectiva. Ele repete isso a partir do verso 14. Todos esses pontos que ele abordou. Filhinho, escrevi a vocês aqui de forma geral, porque vocês conhecem o Pai. Pais, escrevi a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevi a vocês porque vocês são fortes e a palavra de Deus permanece em vocês. Então, de forma ampla, ele diz àquela igreja: eu escrevo a vocês porque vocês conhecem o Pai. Vocês têm uma paternidade. Vocês são uma família não órfã. Vocês não são uma família sem um Deus que cuida, que toma pela mão. Assim como o Senhor conduziu Israel no deserto, como o pai pega a mão do seu filho, assim o Senhor conduz a sua igreja, irmão. Ele nos guia, Ele nos sustenta, Ele nos fortalece. Nós temos esse Pai glorioso que nos auxilia. Nós, como pais e mães, na nossa família biológica, precisamos entender que o Senhor vê em nós essa relação de sermos filhos dEle, de termos o cuidado dele. Nós devemos passar isso aos nossos filhos, nós devemos passar isso aos nossos cônjuges, que somos amados e que somos cuidados por um Deus amoroso, que não é só nosso Deus, Ele é o nosso Pai. Por isso Ele ensinou aos discípulos: orareis assim. Ele reaproxima, Ele cria uma relação íntima, não só de um Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, mas o Pai, Pai nosso que estás no céu, né? Eu escrevo a vocês porque vocês conhecem o Pai. Conhecem o Pai. Pais, eu escrevi a vocês porque vocês conhecem aquele que existe desde o princípio. Ele reafirma mais uma vez para aqueles irmãos mais experientes. E nós, na perspectiva humana, podemos aplicar aos nossos filhos biológicos, né, que quão importante é conhecer o Senhor e Salvador das nossas vidas e testemunharmos de quem Ele é. Porque o testemunho cristão não é só testemunhar o amor de Deus por nós, mas é testemunhar aquela afirmativa de Pedro: tu és o Cristo, o Filho
do Deus vivo. Jovem, vos escrevi a vocês porque vocês são fortes e a palavra de Deus permanece em vocês. Então, o que faz alguém forte, o que faz alguém vitorioso é a palavra de Deus permanecendo em nós. Na vida daqueles irmãos mais velhos, na vida daqueles irmãos mais jovens, para a nossa família biológica, o que faz essa família vitoriosa, um casal que permanece, que prevalece, desculpe, filhos que permanecem, que crescem na presença do Senhor. E lógico, nós não podemos obrigar ou formular aos nossos filhos que eles sigam o Senhor, mas nós devemos declarar a eles que com a palavra de Deus eles serão verdadeiramente fortes, eles serão verdadeiramente vitoriosos, eles vencerão o mal, não só o maligno, não só todo tipo de mal que vem para destruir a vida deles. E é interessante porque no verso 15 ele vai falar do mundo. E justamente aquilo que destrói os princípios, os sistemas, os valores do mundo, que muitas vezes destroem o lar, destroem as famílias, que não são suficientes para trazer a paz e a alegria à família. Então, no verso anterior, é com esta palavra que somos fortes, é com esta palavra que nós vencemos o mal, é com esta palavra que nós somos verdadeiramente felizes e realizados em Deus, em sua presença. O verso 15 diz: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então nós vemos isso aqui, amados, que este conselho para a igreja, para esse elo familiar espiritual que nós podemos trazer e aplicar para o nosso contexto familiar, é que o mundo não manifesta o amor de Deus. E não pode fazer, irmãos, porque o mundo jaz no maligno. Quando falo mundo, não falo de criação, de beleza, de todas as maravilhas naturais que Deus criou, o céu, as estrelas, o mar, as belezas naturais, mas eu falo do sistema, desta forma com a qual o inimigo governa e passa os seus valores, seus princípios, nos quais ele quer destruir. Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Essa família de Deus, ela tem um propósito de vida e ela tem uma coisa que ela precisa vivenciar, que é viver o amor de Deus na comunhão fraterna da família de Deus. Isso é que ela deve amar, testemunhar essa vida, testemunhar essa comunhão, viver para este propósito. Porque se renegarmos isso e vivermos na busca de desejarmos sermos felizes pelo que o mundo nos oferece, certamente, amados, nós desfrutaremos de grande tristeza e decepção. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, o mundo, de fato, não pode revelar este amor do Pai, mas antes ele nos afasta. E isso não deve ser uma coisa que nos tire da ideia e da concepção de estarmos ou vivermos no mundo. Jesus diz: Pai, não peço que os tire do mundo, mas os livre do mal. Então nós temos que estar aqui vivendo para a glória de Deus, para testemunhar dele, do seu amor, da sua palavra, para vivermos esta comunhão do amor de Deus, na comunhão da igreja e, por que não dizer, na comunhão da família, não só espiritual, mas também biológica, que pode ser espiritual a partir deles abraçarem a fé por meio de nós testemunharmos a responsabilidade dos pais, que são os guias, que são os mestres, que são os experientes na fé para com os novos, e por que não dizer para nós pais, para com os nossos filhos, e ensinarmos a ele todas essas verdades maravilhosas de Deus. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, esta pessoa não desfrutará do verdadeiro prazer, da verdadeira alegria, que é ter o amor de Deus em sua vida, porque ela desejou o amor ao mundo. Então, queridos, nós devemos amar ao Senhor.
Não devemos aceitar as propostas do mundo, porque elas não correspondem ao amor do Pai. Não devemos desejar o mundo, porque ele é diferente do Pai ou do amor do Pai, né? Devemos com certeza amar o Senhor, porque o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que teme ao Senhor, que ama ao Senhor, ele permanece para sempre. Então, o amor que constrói é o amor de Deus. O amor do mundo ao mundo destrói, né? A cobiça dos olhos, a cobiça da carne, né? Ela destrói as famílias, não só biológicas, mas ela destrói a família espiritual se ela não estiver atenta a isso, né? O amor de Deus constrói. 1 Coríntios, né, capítulo 13, ela diz para nós no verso 13 o seguinte: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior deles é o amor. Então, o amor é o maior. O amor permanece. O amor perpetua-se. Mas o mundo vai passar a sua concupiscência, vai passar o seu engano, que não manifesta o amor do Pai. Mas nós devemos viver o amor do Pai na comunhão da família espiritual, no propósito de viver para Deus, o testemunho de Deus e para a glória de Deus nesta comunhão. Era isso que a igreja primitiva vivia. Eles viviam amor, eles viviam fraternidade, eles viviam uma relação muito profunda. E ali pessoas de contexto sanguíneo, biológico, e pessoas de outro contexto genético, de outro contexto cultural, de outras nacionalidades, mas estavam unidos, estavam vivendo em amor. Porque o amor é esse elo que completa, é esse elo que estabelece o verdadeiro sentido da vida cristã. Por isso essa carta vai trazer, né, a questão de amar, a questão do perdão, a questão de andar na luz, a questão de andar em Deus, né? A questão de entender que os nossos pecados foram perdoados e agora nós devemos viver uma nova vida para Deus e para sua glória. Então o mundo passa, mas aquele que teme ao Senhor e o amor permanece, né? O amor constrói, diferente do mundo que destrói. Então a família no Novo Testamento ela vivia essa dimensão, né? Aquele que ama o seu irmão está na luz e nele não se encontra escândalo algum, ou ele não está nas trevas. Então João conclui aqui, escreve essa carta, escreve a essa comunidade que é uma família, que não é homogênea, a pais, a jovens, né? Mas pessoas de contextos diferentes, no sentido da idade, da experiência, de anos da fé, mas estão sobre um único elo, que é o amor. O amor os une, o amor os fortalece. E todos são importantes. Isso é importantíssimo na vida espiritual. A Bíblia diz que o menor membro é importante. No contexto familiar, todos são importantes, né? Nós devemos amar dessa forma plena. Nós devemos manter o amor e vencer o mal por meio da palavra de Deus. Perceba que ele disse: jovens, vocês têm vencido o mal porque a palavra de Deus permanece em vocês. Eles estavam vencendo porque eles tinham a responsabilidade. Eles estavam ajudando-se mutuamente. Você vai ver isso nessa carta, né? O mundo é voraz, o mundo mata, o mundo destrói. O sistema que está aí fora, mas é a palavra de Deus que nos conserva vitoriosos. 1 João 2,14 diz isso, né? Jovens, escrevam vocês porque vocês são fortes e a palavra de Deus permanece em vocês. Então o amor constrói esta unidade da vontade do Pai e faz com que essa igreja permaneça firme, constante e forte para a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O verso 17, o último eu leio. Ora, 1 João 2,17. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, isso são valores que nós devemos passar à nossa família espiritual e que nós devemos passar
a nossa família biológica, para que eles sejam perseverantes, firmes e continuem vitoriosos sobre todas as adversidades, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos continuar louvando a Deus com a nossa irmã Melissa, né? E nesse sentido nós vamos estar aqui apresentando, por fim, os irmãos que estiveram junto conosco, né? Quero louvar a Deus pela vida da nossa irmã Josiane, também pela vida do nosso irmão, acho que é Clebton, os amados irmãos da Ação Smith, irmã Nilda, Pedro, Elisângela, Augusto Júnior, Antônio Souza. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Agradeço a Deus pela vida da nossa irmã Josiane, Edneide Francisca. Louvo a Deus pela vida do nosso irmão Bruno Menezes, Francinete. Deus abençoe Josiane, Gorete, Marília. Deus abençoe a nossa irmã Viviane Matos, Socorro Duarte, a nossa irmã Marilene, Suzane. Deus abençoe em nome de Jesus. Deus seja com cada um de vocês, nossa irmã Creuza Reis, nosso irmão Pablo Brito, Nai Farias, Josinaldo, Gileno Rocha, Deus abençoe, meu querido, Arthur Vitor, Vicente, Deus abençoe, Francineide, Sérgio Duarte, Deus abençoe, irmã Joyce, a nossa irmã cantora, nosso irmão cantor Marcelo Silva, pastor Ofliton, Jennifer Souza, Deus abençoe, Daniele Gomes, nosso irmão Tiago Rocha, Stephanie Cristina Salvanira, Selma Luísio, Joseane, todos amados irmãos, Deus os abençoe desde já, né? Jonathan, Bernardo, nós vamos já encerrar no Instagram, agradecer ao nosso irmão Alisson, e eu oro para que Deus abençoe cada um, Rafa, Price, Stephanie, Igreja BN, Deus abençoe. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Jesus seja com cada um de vocês, agora e para sempre, em nome do Senhor. Um grande abraço forte, Igreja Betel Brasileiro, PBE, Planalto da Boa Esperança, está ali na Avenida Fortaleza, número 2, né? Esperando após essa pandemia a sua visita. Que Deus abençoe. Nós encerramos a live no Instagram. Um grande abraço. Aos nossos irmãos do Face, o nosso abraço. Nós estamos felizes pelos irmãos que estão conosco, assistindo, que estão acompanhando em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus. Vencer e ser feliz, se tua fé está firmada. Estou concluindo aqui a gravação do Instagram. Daqui a pouco concluindo com os irmãos no Face. Deus abençoe. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Agindo Deus, pedirá Deus. Agindo Deus, quem pedirá? Ninguém. É a presença de um Deus vivo e fiel, que cumpre o que diz, que sacrifica próprio Filho e te faz vencer e ser feliz. Glória a Deus. Amados irmãos, que Deus os abençoe em Cristo Jesus.
A você, meu irmão, minha irmã, querida Michele, a nossa irmã Adriane Martins, Eliane Queiroz, Jefinho Silva. Deus abençoe a Luiz Coutinho. Deus abençoe a nossa irmã Daiane Leite, Gláucia Oliveira. Deus abençoe minha irmã Rose. Um grande abraço, irmã Rose. Irmão Sandro, um grande abraço. Deus abençoe de forma especial o nosso querido David Ferreira, servo de Deus. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus, em Salvanira. Deus abençoe sua família, Wesley, Wilkilene, todas suas filhas e netinhos. Deus abençoe a todos os irmãos. Amados, que Deus os abençoe em Cristo Jesus, com o amor de Deus, nosso Pai. A graça salvadora esteja com cada um de vocês agora e para sempre. Que todos digam amém e graças a Deus.